parte do Senhor. Capítulo 37 de Ezequiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler o versículo de número 10 e o versículo de número 11. Ezequiel 37, vamos ler o verso 10 e o 11. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor é aquele que recebe a tua adoração. Ezequiel 37, verso 10 e 11. Que diz assim o verso 10: profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e vivereis, pondo em pé ao exército de grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são de toda a casa de Israel? Eis que eles dizem: os nossos ossos secaram e pereceram, e a nossa esperança é nós mesmos, estamos cortados. E o 12 para encerrar: portanto profetize, assim diz o Senhor Jeová: eis que abrirei os vossos sepulcros e farei subir as vossas sepulturas, e o povo meu trarei à terra de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre glorificando ao Senhor. O Senhor é aquele que peleja por cada um de nós. O Senhor é aquele que diz: minha filha, profetize. A gente tem que profetizar aqui neste lugar. Você chega na sua casa, você profetiza. Quando você sai de casa, profetiza. Quando você chega na igreja, profetize. Porque Deus está te dando vida nesta noite. O Senhor é aquele que vai te dar força. O Senhor é aquele que vai te dar alegria. Desde o começo deste culto, já podemos sentir a sua glória, a sua presença. O Senhor está aqui. Quando Deus ele falou ao profeta Ezequiel, ele foi levado àquele vale. A gente já conhece a história. Mas aquele exército era um exército do Deus vivo. Aquele exército de homens mortos, secos, que só tinha ossos. Era um exército, aleluia, de homens valentes, homens de guerra, homens de batalha. Aquele exército, igreja, é aquele exército, aleluia, que clamava, que buscava, mas foi um exército que morreu, aleluia, e só sobrou os seus ossos. E o Senhor levou Ezequiel até aquele vale e disse: Ezequiel, aleluia, está vindo esse vale. Ele disse: Senhor, eu vejo um exército de homens secos, corpos, aleluia. E o Espírito do Senhor falou dizendo: olha, então o Espírito de Deus entrou naquele exército e eles ficaram vivos. E nesta noite o Senhor está dizendo: olha, assim como aquele exército estava, aleluia, mortos, o Espírito de Deus entrou neles e eles se pôs de pé e eles ficaram vivos. E ali naquele exato momento, o Espírito de vida se apoderou daqueles homens. E a palavra do Senhor vai dizer que era um exército muito numeroso, era um exército muito grande, mas o Senhor deu vida enquanto Ezequiel profetizou. E ele soprou e os mortos ressurgiram nesta noite. Naquele momento, quando o Senhor disse: Ezequiel, profetiza, Ezequiel profetizou, e a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito de vida entrou naqueles mortos. Ele soprou, ele profetizou. Aleluia, temos que profetizar. Temos que profetizar na nossa família. Temos que profetizar na nossa casa. E quando o Senhor disse: Ezequiel, aleluia, Ezequiel falando: Senhor, como eu poderei reviver, aleluia, estes ossos? O Senhor disse: Ezequiel, profetiza, porque esse exército, aleluia, assim diz o Senhor,
sabem que há esperança nesse exército que foram cortados. O que Deus está dizendo nesta noite é que Ele vai te levantar do sepulcro, é que Ele vai te levantar do túmulo, é que Ele vai te levantar, aleluia, aonde você estiver. Se você está morto espiritual, a palavra do Senhor vai dizer que os vossos sepulcros farei subir as vossas vidas. E então aquele exército ficou o quê? De pé. Glória seja amado o nome do Senhor. Enquanto aqueles homens se levantavam das suas sepulturas, e então o Senhor disse: profetiza e eles vivereis, e eles viverás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eram ossos secos, sequíssimos, mas Ezequiel profetizou naquele sepulcro. Ezequiel profetizou naquela terra, e aquela terra teve vida. E nesta noite o Senhor está te dizendo: profetize aonde não tem vida, profetize aonde não tem vida, profetize aonde não tem vida, assim diz o Senhor. Se Ezequiel não obedecesse à voz do Senhor dos exércitos, aquele exército de homens mortos, ele não poderia ressurgir. Mas o Senhor falou a Ezequiel, e Ezequiel respondendo: Senhor, tu sabes, aleluia, eu não poderei reviver esses homens, aleluia, esse exército. E o Senhor disse: então sabereis. Era um exército morto, que não tinha vida, mas o Espírito de Deus, aleluia, glória a Jesus, então colocarei o Espírito de vida, e o exército se levantará, aleluia, e ele saberá que assim diz o Senhor, que o Senhor usou Ezequiel para profetizar no vale de ossos secos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está dizendo: diga para a minha igreja, que aonde está morto, o Senhor Ele vai ressuscitar. Aonde está velho, o Senhor Ele vai dar vida. E aquele exército seco, morto, que não tinha mais vida, Ele criou carne. Eles criaram nervo, eles criaram coração. E aquele exército que estava morto ressuscitou. Enquanto Ezequiel profetizou, o exército se levantou. Começaram a criar carne, coração, pele. Começaram a criar. O Espírito de vida soprou naqueles homens, e eles ficaram de pé. E nesta noite o Senhor está te dizendo que eu vou fazer você se levantar desta prova. Aleluia! E o Senhor disse a Ezequiel: profetiza que os 4 cantos da terra, vento do sul e vento do norte, eles irão soprar e eles ressuscitarão. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Espírito do Senhor entrou neles, e eles começaram a se levantar, a se mexer, e aonde não tinha vida, passou a ter vida. E o que Deus está dizendo nesta noite: você vai ter vida, você vai ter história para contar, você vai ter resultado para contar. Quando Deus Ele pegar você e vai dizer: minha filha, Senhor, tu sabes, como poderei reviver esses ossos? Como eu poderei? O Senhor diz: profetiza, Ezequiel, neste vale de ossos secos. O Senhor levou Ezequiel em espírito, e ele profetizou, porque aquele exército era um exército valente de Israel, era um exército, aleluia, do povo de Deus. E nesta noite o Senhor está dizendo: assim como eu dei vida, eu soprei, eu dei fogo, aleluia, eu dei carne, eu dei, aleluia, um coração para aquele exército. O Senhor está te dando nesta noite
O Senhor está soprando em você. O Senhor está dizendo: diga para a minha igreja que eu vou fazer reviver. Ezequiel, ele, sem perceber, ele disse: Senhor, como eu vou poder fazer reviver esses ossos? Ezequiel profetizou no meio daquele vale, mas aquele exército tinha perdido uma grande batalha, uma grande guerra. Eles foram consumidos e só sobrou o quê? Os ossos. Não tinha mais nada. E o que Deus está dizendo nesta noite é que você vai viver, é que você vai se alegrar, é que você vai adorar o Senhor enquanto você